Saudações do crente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Profetas Maiores, Mensageiros de Deus em Tempos de Angústia, Esperança e Salvação, da editora Central Gospel. E hoje teremos a lição de número 4, cujo título é O Servo de Jeová. Aproveito nessa oportunidade para agradecer ao pastor Edivanir Fernandes pela oportunidade de contribuir aqui no Crente Docente e parabenizá-lo por esse frutífero trabalho de ensino cristão. E convidar você nessa oportunidade que está sendo alcançado por essa aula, por essa introdução de aula, você que está preparando o seu estudo para aplicar a sua lição ou até aprofundar mesmo nesse tema que está sendo apresentado, se inscreva no Crente Docente, no canal do Crente Docente no YouTube, ative as notificações, comente, curta e, se possível, também em outras mídias. O Crente Docente tem uma diversidade de materiais que pode te ajudar a aprofundar no ensino bíblico cristão. Mas vamos à nossa lição. Bem, a nossa revista, ela foca especialmente nos profetas maiores. É aquele bloco de 4 profetas compostos de 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E hoje nós nos concentramos aqui na última parte do livro de Isaías, delimitando o assunto, porque é um livro muito extenso, o livro do profeta Isaías. Ele vai focar num título de um personagem que é o servo de Jeová. Então, o interesse dessa lição é explicar quem é essa figura e como essa descrição profética, antevista pelo profeta, aponta para a missão de redenção que Cristo veio a realizar quando se encarnou, quando se fez homem semelhante a nós. Bem, o nosso texto áureo, você tem aí na sua lição, se encontra em Isaías 52, versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Esse título, por mais que seja um título comum várias vezes na Escritura, direcionado a diversos homens diferentes na história da narrativa bíblica, aqui é um destaque: a forma de tratamento de Deus para com esse servo. Ele operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Observa que ele está em condição de superioridade a todos os demais homens que sucederam. Por mais que servo do Senhor, servo de Deus, seja um título comum nas Escrituras, há um destaque para esse servo de Jeová que é apresentado aqui na Escritura pelo profeta Isaías. Primeiro, vamos fazer uma distinção na interpretação judaica tradicional. Esse título ele é normalmente, segundo a tradição judaica, atribuído a uma outra pessoa, em menor quantidade de vezes, ou, como convencionou se tratar nos escritos judaicos, como o próprio Israel sendo servo sofredor de Deus. Mas o que nós vamos tentar aqui distinguir, que por mais que Israel seja povo de Deus, servo de Deus, e sofra, mas o sofrimento de Israel é em decorrência do seu próprio pecado. Este servo do Senhor, esse Ebed Adonai ou Ebed Yavé, que é apresentado aqui pelo profeta Isaías, ele sofre não pelo seu próprio pecado, mas ele sofre por causa do pecado de outros, a fim de trazer remissão. Então, nós podemos já colocar aqui como introdução, isso é o ponto central da nossa lição. Você, quando for aplicar essa aula, faça questão de dizer isso. Esse servo do Senhor é o próprio Cristo Jesus, que sofreu não pelos seus pecados, porque ele não pecou, mas pelos pecados de toda a humanidade, a fim de que pagasse o preço da nossa redenção. Segundo ponto a se destacar aqui, que eu acho que serve de base para a nossa compreensão, é que esse servo de Jeová, eu já adiantei aqui, é o próprio Messias. Porque
o Israel contemporâneo de Jesus, o povo judeu contemporâneo de Jesus, as vertentes religiosas dominantes, farisaicas, saduceus, não conseguiram ver em Jesus com, com exatidão, interpretando a Escritura, dizendo que isso falava a respeito dele, ou seja, dizendo que ele era o Cristo, o Messias prometido. Porque se nós repararmos a descrição profética veterotestamentária, que era alusiva a Cristo, ela tinha duas facetas. Primeiro, de um Cristo que, quando reinante, dominaria, libertaria, trazia juízo, traria justiça, remiria a nação judaica e a colocaria sobre cabeça dentre as nações. O segundo ponto é que esse Messias padeceria também, sofreria. Contudo, a leitura que eles fazem do Messias é apenas de um Messias remidor, resgatador, poderoso, quase que um senhor da guerra. E focando nisso, muito por causa da própria história de opressão que Israel estava vendo nos dias de Jesus, sob o jugo de Roma, decidiu entender que o Cristo que havia de vir e era chegado aquele tempo, necessariamente tinha que libertar Israel. Tanto que a pergunta dos apóstolos, um pouco antes da ascensão de Cristo ao céu, lá em Atos capítulo 1, é essa: restaurarás agora o reino a Israel? Ou seja, até o fim do ministério de Jesus, eles conservavam essa expectativa. Nós sabemos que o trabalho messiânico excede muito a isso, excede demais a isso. Cristo não veio só para estabelecer o seu reino, que acontecerá no período que há de vir, período milenial. Não só isso, mas também a fim de redimir aqueles que estavam dominados pelo jugo do pecado. Isso ele só alcançou pela vicariedade, pela morte substituta, pelo sofrimento que padeceu por nossa causa. E nas palavras de Jesus, isso estava muito evidente. Um reino que estava acontecendo e um reino que haveria de vir. Ou seja, a totalidade do reino de Deus, dos acontecimentos proféticos, não acabaram na primeira vinda de Jesus, se completarão na segunda vida. Uma prova disso é o livro do próprio Isaías, capítulo 61, quando o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Esse texto é usado por Jesus em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré. Jesus toma o rolo do profeta, do livro, lê, ele, na nossa Bíblia, é o versículo 2 de Isaías 61, ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus para nessa parte. O texto, a sequência do texto no rolo do profeta é a seguinte: e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Porque Jesus interrompe a leitura naquela parte e diz: cumprida esta profecia. Porque ele veio naquele momento para anunciar um ano aceitável do Senhor. Seria e era, né, de fato foi, o Messias de resgate, o Messias de redenção. E essa obra é o que vê Isaías no capítulo 53, a morte sacrificial de Jesus. O que sucede no texto de Isaías capítulo 61, verso 2, o dia da vingança do nosso Deus, que foi largamente anunciado pelos profetas, se cumprirá. Então, o servo do Senhor, ele traz o resgate, mas também traz o juízo, não necessariamente de maneira concomitante, ao mesmo tempo. Primeira obra, obra de redenção. Eu não vim ao mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo, disse Jesus aos judeus naquele momento. Mas Paulo diz em Atos capítulo 17 que Deus há de julgar o mundo pelo varão que ele designou, dando testemunho disso, o ressuscitando entre os mortos. Ou seja, Deus há de julgar o mundo por através desse seu servo, Cristo Jesus. Outro ponto que vale destacar aqui é que o servo sofredor, ali no quadro que Isaías está pintando, está desenhando, dando forma, detalhando, ele assume a fragilidade pelo esvaziamento. Aí nós podemos falar da quinose de Filipenses capítulo 2,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, esvaziou-se. Então essa fragilidade do servo de Jeová não é uma fragilidade imposta, é uma fragilidade assumida, voluntária. Jesus decidiu enfraquecer-se. Jesus decidiu se fragilizar, tomar a forma de servo semelhante a nós. É o que diz Paulo. E por último, é importante destacar que o ápice do serviço de Cristo, de Jesus, homem, é o retrato que é detalhado por Isaías no capítulo 53. Ele está desfigurado pelo esbofeteado dos soldados e também dos fariseus, quando estava na mão de Caifás e Anás, e os romanos, depois que tripudiam dele, cansado, ferido, maltratado, não vendia na sua forma humana ali sofrida, expectativa de esperança, de resgate para ninguém. É isso que diz o profeta Isaías 53. Beleza nenhuma víamos nele, para que o desejássemos. Contudo, esse quadro de um Cristo desfigurado é o ápice da obra de Jesus por nós, em cumprimento à vontade do próprio Deus. Pela sua fraqueza, pela sua pobreza, pela sua enfermidade, nós fomos curados, nós fomos salvos, nós fomos resgatados para a glória de Deus. O tópico de número 1 vai falar sobre o perfil do servo sofredor. Novamente, esse título não é exclusivo a Jesus na Escritura. Moisés, Davi, Nabucodonosor, que é um rei pagão, ímpio, pode-se dizer, Ciro, são chamados de servo de Deus, servo de Jeová. Contudo, há uma distinção qualitativa quando se refere a Cristo Jesus. Ele foi um servo perfeito, cumpriu toda a vontade de Deus. E o comentarista da lição, ele vai destrinchar de forma a explicar quem é esse servo sofredor. Ele propõe aqui algumas considerações com base no texto de Isaías 42, do versículo 1 a 3. Veja a afirmação divina. Ele é chamado primeiro de meu servo. Ele não é um servo qualquer. O pronome possessivo meu indica que Deus tem um trato diferenciado em relação a esse seu servo. Até porque muitos chamam Deus de Senhor, mas nem todos Deus chama de servo. Paulo diz a Timóteo que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: Deus conhece os que são seus. E todos aqueles que proferem o nome de Cristo apartam-se da iniquidade. Por isso, o próprio Deus pode destacar Jesus: este é o meu servo. Segundo, diz o comentarista, com base em Isaías capítulo 42, ele é sustentado por Deus. Isso é um ponto a se destacar na vida de Jesus. Nós percebemos a assistência de Deus em toda a sua vida. O amparo divino esteve perpetuamente sobre Jesus no seu nascimento, a fim de livrá-lo da perseguição do rei Herodes. Na tentação do deserto, a Bíblia diz que estava no meio das feras, mas anjos de Deus o serviam, e até na ressurreição, porque anjos vêm anunciar que Jesus já não estava dentre os mortos. E até na sua ascensão, a Bíblia diz que anjos vão falar: varões galileus, porque olhais, porque esse mesmo Cristo que subiu descerá. Ou seja, o amparo, o sustento divino esteve sobre ele. Deus sustentou a Jesus para esta obra. Terceiro, ele é eleito de Deus, ele é chamado de meu eleito. Sugere que ele é a opção principal. Muitas opções Deus tinha para executar essa obra, mas a melhor de todas, a perfeita, a única que resolveria e resolveu,
é o próprio Filho de Deus. Então ele é eleito de Deus. Quarto, ele agradou a Deus. Pense em qualquer homem e mulher de destaque na Escritura. Nenhum deles está em nível de igualdade a Cristo. Moisés foi um grande homem, Abraão foi um grande amigo de Deus, Elias, um ótimo profeta. Nós tivemos mulheres como Ana, como Débora, como a própria Maria, que foi com certeza uma mulher dedicada ao Senhor. Mas o único que conseguiu agradar a Deus foi Jesus Cristo. Eis o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, em quem me comprazo, diz a voz do céu, quando Cristo foi batizado e saindo das águas do Espírito, pousou sobre ele. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu ninguém bom, ninguém justo. Todos eram errantes em seus caminhos. O Salmo 24 fala desse Cristo Jesus, diz lá: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo os que nele habitam, porque o Senhor afundou sobre as águas e sobre os rios estabeleceu. Aí ele começa o questionamento: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este alcançará a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí o salmista diz: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ora, quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Quem pode ir ao Monte Santo do Senhor? Quem pode habitar no seu santo lugar? Só um, que é totalmente perfeito, Cristo Jesus. Então ele é aquele que agrada a Deus plenamente. O prazer do Pai está no Filho. Outro, a vida dele é marcada pelo Espírito. A vida de Jesus foi marcada pela presença e pela manifestação de poder do Espírito Santo em seu caráter, em suas obras. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus carregava poder de Deus, graça, e manifestava caráter de Deus, verdade. E não era um pouquinho, e não era uma quantidade, não era uma medida. Ele era pleres, ou seja, completo, cheio, tomado. Ele era inteiramente graça e ele era inteiramente verdade. Por isso diz Pedro, pregando lá na casa de Cornélio, em Atos 10:38, que diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque unção de poder para curar os oprimidos do diabo? Porque unção com o Espírito Santo para fazer o bem. Em todos os lugares por onde Jesus ia, ele manifestava a ação poderosa do Espírito Santo. Outro ponto, com base em Isaías 42, ele traria justiça às nações. Aí nós podemos colocar de forma duplicada isso, como eu já fiz questão de apontar, os dois caráteres, as duas facetas do Messias. O Messias que traz juízo, justiça. Isso há de acontecer. A manifestação de Jesus que acontecerá reinando visível nessa terra será um reino de justiça. As ações andarão na sua luz. Ele trará justiça. E também a justiça que traz a fé, porque nós somos justificados mediante a fé, na crença, na convicção do sacrifício de Jesus. A própria profecia de Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual o efeito da justiça, diz Isaías? É a paz. Quando a justiça é praticada, a paz pode acontecer. Então Jesus cumpre a justiça de Deus, assim traz paz. Aí diz Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, justiça. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse outro ponto do servo de Jeová é que ele é humilde. Ele não é escandaloso, não se fará ouvir a sua voz
na praça, diz o profeta. Nós podemos arremeter o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, onde ele revela a sua humildade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus está propondo ali é a substituição. Me dê o peso de vocês, aquilo que está sobrecarregando vocês, que nós podemos entender que é fruto do pecado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, diz: de que se queixa, pois, homem, senão dos seus próprios pecados. Agora Jesus está dizendo: me dê o fardo de vocês e tome o meu, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a humildade de Jesus é a causa da nossa salvação. Porque quando Paulo vai falar do esvaziamento, ele está querendo apresentar a humildade de Jesus como exemplo. Versículo 5 de Filipenses, capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de humildade. Essa é a marca do servo de Jeová. Outra marca, ele não quebraria a cana ferida. Jesus passou nas suas missões, nas suas andanças por essa terra, e lidou com diversas pessoas feridas, maltratadas pela vida por diversos motivos, pela conjuntura social que Israel vivia naquela época, pela pobreza, pela enfermidade ou até por uma opressão demoníaca. Mas Jesus nunca descartou, destratou ou terminou de destruir essas pessoas, muito pelo contrário. Jesus restaurava. Uma marca do ministério de Jesus foi a empatia. Jesus se importou com pessoas que a maioria de nós não se importa. Pessoas que não têm o poder de lhe trazer bem ou benefício algum, porque estão à margem da sociedade. E há inúmeros exemplos disso. Mas Jesus não as destruía, não as pisoteava, ele as sarava. E por último, ele não apagava o pavio que fumegava. Pessoas que já estavam em processo de destruição, de apagamento, de esvaziamento, de enfraquecimento, quase desistindo. Jesus as reacendia, Jesus as renovava. E quantas vezes nós podemos ver nos evangelhos Jesus renovando, restaurando, revigorando alguém. O tópico de 1.3 vai falar sobre a humanidade do servo de Jeová. Talvez um título com base em Isaías 53, que serve muito para explicar isso, é o título de Homem de Dores. A experiência da vida humana que Jesus viveu foi uma imersão completa nas agruras do mundo caído. O desprezo e o desamparo que Jesus suportou por Deus e pelos homens, porque na cruz ele também diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Esse sofrimento que Jesus sofreu, perdoa a redundância, esse sofrimento que Jesus suportou foi sem causa justificada do ponto de vista jurídico. Ou seja, Jesus era inocente, segundo a lei dos homens. Jesus não havia pecado. Jesus não merecia ser posto entre dois ladrões e sofrer daquela maneira. Contudo, havia uma justificativa espiritual. Mas o que vale a pena ser reforçado nesse ponto aqui é que Jesus sofreu o ápice da experiência de sofrimento humano. Naquela época, o pior castigo, a morte de cruz. O tópico de número 2 vai falar sobre a morte do servo de Jeová. Esse Jesus ele sofreu de forma vicária. O que é isso? Substituta. Cristo morreu por causa da justiça divina. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 é um retrato dramático, sim, mas completo, do auge da agonia da cruz. Todavia, Jesus foi mudo ao matadouro. Foi como ovelha silenciada, quieta, na mão dos tosqueadores. Ele, sendo justo, pôs-se na mão daqueles que eram injustos. Ele, sendo bom, foi entregue aos maus. E ali padeceu a morte de cruz. A violência da cruz, ela era repugnante tanto para os romanos como para os judeus. A lei de Moisés dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a pior condenação é tido por maldito. E para os romanos, a pior vergonha. Não se crucificava um outro romano, mesmo que ele tenha praticado um crime horrível. Ele era decapitado, por exemplo. Paulo tinha o direito romano, ele era cidadão romano. Ele foi decapitado. Pedro, na mesma época, pela perseguição de Roma, foi condenado à crucificação, por não ser romano. Paulo foi decapitado, uma morte que, por mais que seja violenta, é menos sofrível, porque é mais súbita. A cruz tinha a característica de fazer a vítima agonizar, sofrer por horas, de maneira dramática, de maneira terrível. É isso que Isaías está vendo na sua visão. A cruz era a pior sentença que alguém poderia passar. E isso é o que Jesus suportou por nós. Normalmente, em uma empresa, em um trabalho, em uma equipe, você escolhe o melhor funcionário para as melhores funções. Jesus foi escolhido para a missão mais difícil, sendo o mais perfeito servo de Deus. Mas convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Não só para que ele entrasse na sua glória, mas para que nós entrássemos na glória com ele. Então, a causa da nossa salvação é que Jesus morreu. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Interessante que, lendo o contexto desse texto, está dizendo a Jesus: todo homem está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, Jesus morreu. Mas Jesus não cumpriu os requisitos da morte, que é o pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então isso se opera por transferência, já que a morte que nos era conveniente, Cristo sofreu, a justiça que é de Cristo é transferida a nós mediante a fé. Glória a Deus e ao seu servo Jesus, que morreu por nós. E terceiro, a vitória do servo de Jeová. Jesus venceu três coisas. Jesus venceu o pecado em sua vida, porque em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Jesus venceu o diabo em sua morte. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 vai dizer que riscando a cédula que era contrária, de alguma forma que era contra nós, consistia em lei e ordenanças, tirando-a do nosso meio e cravando na cruz do Calvário. E triunfando deles em si mesmo, expôs publicamente as potestades à vergonha. Ou seja, na sua morte a gente acha que o inferno está vibrando. Não, o inferno está em drama, em dificuldade, em profunda agonia, porque ali Jesus está cumprindo a justiça de Deus. Ele vence a Satanás, porque ele conclui a obra de Deus. E por último, Jesus vence a morte na sua ressurreição. A morte, diz Paulo, é o último inimigo a ser vencido. Mas Jesus, quando se revela a João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, ele diz no capítulo 1, versículo 18, João, eu sou aquele que vive, o que esteve morto, mas ressuscitou, e vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja,
Jesus venceu a morte. Nós podemos dizer o seguinte em relação à sua vitória sobre o pecado, que a ferramenta que possibilita o pecado é a lei. A lei de Moisés, a lei de Deus, veterotestamentária, ela é boa, ela é justa, ela é reta, ela é pura. Mas Paulo diz: eu não conheci pecado senão pela lei. Ou seja, a lei aviva o pecado no sentido que ela revela a natureza caída e inclinada para o mal do homem. Então, o pecado vem à tona porque a lei denuncia o pecado. Por isso, Paulo diz que Cristo vencendo o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Jesus cumpre a lei, vence o pecado. Vencendo o pecado, ele debilita a morte. Debilita a morte, ele destrói o inferno. Logo, eles não têm mais poder, porque Cristo os venceu. A morte foi vencida, o pecado foi vencido por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós devemos sempre nos lembrar da cruz de Cristo, a fim de tentar quantificar a nossa miséria. Porque quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós lembramos quão grave é o nosso pecado, que Deus fez o seu filho morrer por causa disso. Contudo, após isso, nós temos que ser levados ao sepulcro para contemplar a tumba vazia e ver que ele ressuscitou, que ele venceu a morte e nós temos uma esperança viva nesse servo de Deus, nesse Cristo Jesus, que não é só servo de Deus, é também Senhor dos senhores. Os frutos dessa gloriosa vitória, ou seja, o tópico de número 3.3 vai dizer qual é o fruto dessa gloriosa vitória que Jesus teve sobre a morte e sobre o pecado. O primeiro é a sua própria satisfação. Isaías diz: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então Jesus, ao contrário do que algumas pessoas tentam conjecturar, ele não fica entristecido porque algumas pessoas o desprezam. Não, o trabalho de Cristo não foi em vão. Muito pelo contrário, a visão de João é o seguinte: e vi milhares e milhares, miríades e miríades. E essa visão é celestial para o futuro. Ou seja, todos os santos reunidos com Cristo na glória, vindo para reinar com ele. Ou seja, ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito, porque não foi em vão a sua obra, por causa da multidão de salvos que ele trouxe após si. Como conclusão, eu gostaria de até aconselhar você que está lendo essa lição, estudando, a aplicar a profecia de Isaías 53 diretamente e quase que exclusivamente a Jesus Cristo. Essa é a melhor hermenêutica a ser feita nesse texto. Por quê? Porque quando o eunuco de Candace está descendo na sua carruagem, o Espírito diz a Filipe: achega-te junto a ele, achega junto ao carro. Ele grita para o eunuco, fala a ele: entende tu o que lês? Ele diz: como eu vou entender se não há quem me explique? Ele o convida para entrar e ele começa a ler o texto, e é o que na nossa Bíblia é Isaías 53. A pergunta do eunuco é o seguinte: de quem dizia isso o profeta? De si mesmo ou de um outro? Porque já havia essa discussão teológica entre os rabinos. Isso fala de Israel. Não, isso fala do próprio profeta. Não, isso fala de um outro. Aí a explicação de Filipe é Cristo Jesus. Começa a explicar Cristo Jesus, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o serviço que Jesus presta a Deus, por isso ele é servo de Jeová, agradou a Deus. Agradando a Deus, aplaca a ira divina sobre nós e traz sobre nós a justiça divina. Por isso, quem crê na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus e confessa o seu nome, este
é chamado justo diante de Deus, por causa da obra do servo de Jeová. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.